Oi, pessoal! Esse é o Tudo em 20 podcast, o UERJ Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em 20 minutos. Eu sou Ana Nascimento, apresentadora da segunda temporada. Vem aprender com a gente! Muito feliz, professora Lívia, como está sendo organizar esse evento. Bom, a Semana Nacional, ela não é bem um evento, ela é uma interação das instituições da região. Então, cada um dá a sua participação na organização. A gente não foi nada sozinho. E esse ano foi um ano, assim, que a gente está praticamente zero. E a gente só está conseguindo realizar isso porque as pessoas se identificam com esse evento. Quando a gente não tem, a gente assume. Então, foi um grande processo de solidariedade, de integração para cada um trazer um pouquinho e fazer isso. Mas, enfim, via Semana Nacional de qual a importância de jogo? E qual a importância de registrar a universidade? Olha, para a Zona Oeste ela é carente de espaços. Como a gente acaba ficando muito isolado. E eu não sei o que você faz nessa vida, eu faço. E é que a gente consegue perceber que a vida eles não estão interessados em saber. O que reserva tem a oferecer? Qual é o meu espaço? Qual é o meu tesor? Eu posso preservar alguma coisa e morrer. Ao mesmo tempo, eu não posso expulsar você por dentro. Quando a situação está com você na Zona Oeste, a gente pensa onde a gente está. Como é que é a nossa casa? Dessa grande proposta. E a Oeste casa. Porque, na verdade, a única universidade pública nessa região, uma universidade que foi acolhida em 2011, dentro do processo, né? A gente está falando não da Oeste como todos, falando tanto da Oeste. Então, esse campo foi acolhido pela Semana Nacional em 2011. Então, esse evento não é nosso, ele veio para a gente como uma forma de reconhecimento. A universidade é importante para a região entende, a universidade tem muita. Agora, o caminho é muito legal. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como o próprio nome diz, acontece em todo o território brasileiro. Mas esse em específico, em Campo Grande, acontece no Centro Esportivo Miésimo da Silva. Destacamos alguns estandes devido à diversidade de apresentações científicas e instituições presentes. O evento é gratuito e aberto para todo curioso sobre ciência e tecnologia. Oi, gente, esse aqui é o NEMA. A gente vai entender o que está acontecendo por aqui. O NEMA que é da UERJ, que é o Núcleo de Estudos de Manguezais. Oi, gente, eu tô aqui com o Vitor Dutunge, que é biólogo marinho da UERJ e também do NEMA, e ele vai explicar pra gente o que é esse stand. Bem, nós somos do NEMA, né, o Núcleo de Estudo em Manguezais, lá da UERJ, do Maracanã. Né? Nós atuamos há um pouco mais de 30 anos em manguezais de todo o Brasil, tá? Tentando entender como é que os manguezais, como é que os manguezais se comportam, né? Principalmente diante das mudanças climáticas. Ah, que legal. E assim, pra ser bem sincera, bem leiga mesmo, quando eu falo manguezais, beleza, entendo mais ou menos sobre os mangues, sim, parcialmente. Mas o que ele influencia na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia? Eu não consigo imaginar, mais ou menos. Quando eu penso em mangue, eu penso lá na maré. Eu sei que ali tinha um mangue, mas no meu dia a dia mesmo, no nosso dia a dia, como é que pode influenciar os manguezais? Bem, você come peixe, por acaso? Sim, bastante. Bastante? Então, provavelmente esses peixes que você come, eles passaram algum momento da vida deles em algum manguezal, seja na Baía de Guanabara, seja na Maré, né? Em algum manguezal eles passaram algum período da vida deles, né? Que legal. E o NEMA, ele atua mais ou menos aonde? De qual mangue? Mais ou menos aqui pela Zona Oeste? Ou alguma área específica, ou é lá no Maracanã? Conta pra gente. Não, boa pergunta, né? Além de vários pontos que a gente atua no Brasil, a gente tem uma parcela que a gente chama de parcela permanente aqui em Guaratiba, na Zona Oeste mesmo,
né, onde a gente analisa esses manguezais há mais de 30 anos e a gente conseguiu entender a dinâmica deles diante do aumento do nível do mar, né? Os manguezais ali de Guaratiba, eles estão caminhando para trás, né? Eles estão fugindo desse aumento do nível do mar. E o que isso influencia? Isso é bom ou isso é ruim, eles estarem fugindo do nível do mar? Bem, o manguezal ele é um ambiente muito resiliente, né? Então, se o ecossistema não tiver áreas de refúgio, que a gente chama, né? Por exemplo, tem um manguezal, aí passa uma estrada atrás, tem uma cadeia de montanhas atrás, né? E a Se tiver pesquisa isso, o na manguezal não vai prática. ter para onde correr, não vai ter para onde fugir. Aí ele vai morrer afogado. E aí aquele peixe que você come não vai ter onde se reproduzir. Nossa, não tinha dimensão de quanto isso realmente era importante, esse berçário, mas também é uma forma de refúgio também, né? Sim, Vitor, muito obrigada pela sua contribuição e que nada. projeto incrível. Ainda falando sobre o NEMA, mas com um olhar voltado para a oceanografia, ciência e tecnologia. Oi, Davi, fala mais pra gente então sobre o NEMA. O NEMA, além de fazer essa parte de monitoramento e estudo de manguezal, a gente faz a parte de extensão, né, tentando conversar com a população sobre o que é manguezal e a história do manguezal no Rio de Janeiro, especificamente, né? Então a gente conversa sobre como que se deu e qual é a história do manguezal no Rio de Janeiro. Aí a gente dá o exemplo, né, das áreas que foram urbanizadas de forma errada, né, de uma forma precipitada, onde foi destruído muito do manguezal, né, a parte do centro da cidade, ao longo da Avenida Brasil também, Caju, Maré, todas essas áreas que tinham manguezais e foram cortados, aterrados e urbanizados de maneira precipitada e errada, né? A gente tenta sempre divulgar e falar muito sobre isso, né? Da história ancestral do manguezal no Rio de Janeiro. Ah, que maneiro, mas uma pergunta bem leiga mesmo. Uhum. Porque quando eu imagino mangue, eu imagino uma área isolada. E agora a gente está sabendo que o mangue é como se fosse um berçário dos peixes que a gente se alimenta. Como é que dá para fazer essa conexão do mangue com o rio que ali é um berçário? Como é que você chegou até a água do mar, ou então o rio que está sendo banhado? Como é que é isso? O manguezal é um ambiente de transição, que a gente chama, né? Então, ele faz a proteção costeira entre o mar, o avanço do mar, as forças do mar, e o ambiente terrestre, né? Do continente. Então, o rio que começa na montanha e deságua no mar, esse ambiente com essa água misturada, água salgada e água doce do rio, forma uma espécie característica que são as árvores de manguezais. As árvores de mangue, essas espécies, esse ambiente, né, de transição que evoluiu caracteristicamente para se desenvolver nesse lugar, né? Que maneiro. Essas raízes aéreas, elas servem de proteção e da força do mar, e muitos peixes, muitas aves, muitos animais vão para lá porque é um ambiente mais calmo, um ambiente às vezes de estuário, né? Estuário é essa parte onde tem a transição entre o mar e o rio, onde desemboca o rio na água do mar, né? E o Rio de Janeiro e o Brasil quase que todo tem manguezal vivo, pulsante, né? Que inclusive a gente perdeu, mas a gente tende a querer cada vez mais preservar nossos manguezais existentes e plantar cada vez mais manguezais, né? E pensar em não destruir, que isso é o mais necessário, né? Que incrível. Muito obrigada, Davi. Mas agora, uma perguntinha. O que se você falar assim, o mangue é isso. O que é o mangue? O mangue, O que é o manguezal? Fala pra gente. o mangue é resistência, né? Resiliência. Eu acho que o mangue é um lugar meio primitivo, meio sujo, que as pessoas dizem sujo, né? E por isso muito foi destruído, por pensar que era sujo, né? E ao contrário, é diversidade, é polivalência,
biodiversidade, é vida. O manguezal é necessário. É necessário para a inovação. Porque a gente faz normalmente essa coleta mensalmente, né? Aí ao longo de 16 anos, que é a coleta que a gente tem, né, de Serra Pilheira, quando a gente começou, a gente consegue ver o período mensal de como que a floresta está, fazer um diagnóstico da saúde da floresta ao longo do tempo. Por exemplo, num mês que normalmente seria um mês que cai muita árvores, se não caiu muitas árvores, a gente pode entender por que não caiu muitas árvores. Ou, por exemplo, se tem muitas fezes de animais, fezes de lagarto, a gente pode entender que tem uma praga nesse lugar, nessa área da floresta, e perceber o que está acontecendo nessa floresta de uma maneira mais específica. Nada, valeu, obrigado, viu? O interessante também é que o stand também tem uma dinâmica, uma brincadeira, um caça-palavras para entender mais sobre o mangue. É o cata na lama. Então é uma maneira lúdica da gente aprender também. E para quem ficou curioso e quer saber mais sobre o NEMA, é só... O pessoal pode seguir a gente no @nema.erg no Instagram. Obrigada! Obrigado você. Valeu. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o principal evento de divulgação científica do Brasil. O evento é realizado há 20 anos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E cada localidade tem a sua peculiaridade, mas respeitando o tema da Semana Nacional. Tiveram jogos interativos para entender mais sobre biomas, saberes tradicionais, tecnologias sociais e presença de participação não apenas das universidades, mas também de colégios estaduais e municipais. Como decreto, acontece em locais públicos como universidades e unidades de pesquisa. Com o objetivo de popularizar a ciência e que venha o tema de 2025 para que venhamos aprender juntos.